Olá, bom dia, que prazer estar convosco e que prazer fazer esse vídeo. A razão que eu procurei fazer esse vídeo, deixar registrado, é que essa manhã eu acordei com esclarecimento que eu tive ao acordar pensando. Eu tive muitos anos envolvido com o ministério de igreja evangélica, muitos anos, e muitas coisas deixavam a gente angustiado. A maioria dos meus colegas da época sofria de coração, depressão, porque a gente vivia numa depressão muito grande. A gente ficava diante de Deus para agradar a Deus e não desagradar. E por queira ou não queira, o homem, de uma hora para outra, está fazendo besteira e às vezes não faz a coisa correta como deveria ser feita. E nós sofríamos. Eu fui uma pessoa que procurei ser muito sincero a Deus, honrar, tinha um medo da porra de Deus. Porque o que a gente recebeu foi só tomar cuidado, porque para ele amaldiçoar um é no estalar de Deus. Matar um é no estalar de Deus. Então, a gente trabalhava com medo, muito susto. E tinha uma coisa que pregaram para a gente, ensinaram para a gente, e nós lendo algumas coisas sem o devido conhecimento de meditação, de estudar, aprofundar naquilo, nós estaríamos aquela razão da murmuração, murmurar contra Deus, e deixava a gente um pouco... Isso quem queria andar direito, porque quem não queria andar de qualquer jeito. Então isso trazia dentro da gente, eu tiro por mim, muitos amigos meus, muitos pastores, na minha época, mas muitos mesmo. Eu estive fazendo uma análise assim na minha cabeça aqui, gente morreu quase tudo da minha época. Eu procuro não encontro. Olha que eu estou velho, já estou ferrado, mas eu estou quase 80. Mas dentro de 30, 25, 30 anos, foi embora quase tudo. E a gente trabalhava, ia em convenção, e a gente ficava aquilo para agradar o ministério, ser sincero com o ministério, e era muita depressão. Às vezes eu ficava pensando comigo assim, puxa vida, a gente vai dirigir uma congregação desse tamanho, com 25, 30 membros. A gente sente a maior dificuldade, porque ensinaram para nós, e a Bíblia mostra para nós, que os pastores são responsáveis pelas ovelhas que estão em sua mão. Então aquilo, nós tínhamos... Tinha noite quando eu ia dormir, era quase na hora de levantar para ir trabalhar, porque eu tinha que orar por todos os membros, sentia o problema de cada um. E quando terminava os cultos, cada um vinha se queixar, pedir oração e revelar seus problemas. Então eu achava, meu Deus do céu, a gente com uma congregação com 30, no máximo 40 membros, é uma dificuldade terrível. Esses caras com milhões e milhões de membros, ainda dá tempo a ser deputado, senador, ainda dá tempo de se envolver com política. Então, para mim, sabe, eu não tenho nem palavra como falar isso. Pois bem, mas muita coisa deixava a gente pensativo, chateado. E eu estive verificando, na minha época morreu quase tudo, cara. Eu acordei antes, depois que eu vi tanta barbaridade ser feita, eu acordei, mas mesmo assim todo ferrado, velho, entendeu?
uma aposentadoria que eu tenho aí, que é da velhice, que de tudo que eu fui para a igreja, para Deus, pois bem, tinha um pastor muito meu amigo, muito amigo meu, todos eles são amigos, mas tem uns que é mais chegado, né? Era o Geraldo Matias, já dorme no Senhor, já está com o Senhor. Mas a sinceridade daquele homem, gente, tinha vários. Nós procurávamos. E eu estou falando do Geraldo, os outros não quero falar o nome do Geraldo, porque eu tinha uma intimidade muito forte com ele, a família, nós se dávamos muito bem. Ele, o cunhado dele, não vou falar o nome do Geraldo. Pois bem, e às vezes a gente comentava. Mas não é possível, pastor. A gente faz de tudo pelo ministério, não presta para o ministério. E aquele fulano que é um pilantra, safado, é escolhido, o ministério escolhe. E a gente, ele não vê a gente. E às vezes a gente comentava isso. Eu até comentava com o Geraldo que às vezes o racismo dentro da igreja é muito grande. Pois bem, e hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu acordei e uma coisa me esclareceu e tirou peso. É como me aliviou, cara. E sabe onde eu achei? Eu comecei a meditar no assunto mais que eu mais desfolhava para cima e para baixo e não tinha realidade. E eu acordei pensando nele, um versículo me despertou. Um versículo. É o último versículo do capítulo 2 de Malaquias. Malaquias está repreendendo os obreiros da época, o enxergado da época, os sacerdotes, os profetas. É bom ler todo o capítulo 2. Se você chegar no primeiro versículo, você vai encontrar que tudo que está escrevendo, não sei se é Malaquias que está escrevendo, não sei se Deus mandou falar, que profeta que é, não sei. Eu sei que o que está escrito, da decorrência do capítulo 2, do início, ele está falando para os sacerdotes, para os obreiros da época. Mas me despertou, porque o versículo diz assim, está aqui, ó. Malaquias capítulo 2, o último versículo. Malaquias 2, o último versículo. Versículo 17. Olha só. Enfadai o Senhor com vossas palavras. Era a palavra lá, viu? Lá. Enfadai o Senhor com vossas palavras. Olha só, presta atenção. E ainda diz, em quem enfadamos? Nisto que pensais. O que era que eles pensavam? Olha lá. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desse é aquele que agrada ao Senhor. Aí no terceiro parte do versículo, aí eles fazem pergunta: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Que juízo é esse? Presta atenção. Se eu estivesse lá e eu visse isso do Malaquias, eu ia falar: Malaquias, chega aí, eles estão errados, porque era o que acontecia. Você quer ver um ponto-chave? Que eu falaria mesmo. Só o que não prestava servia para Deus. Qual foi o erro de Esaú? Eles apontam que o Esaú vendeu a primogenitura por um vaso de lentilha. Esse foi o maior pecado. E o de Jacó?
enganou o pai. Olha a patifaria que esse cara fez. Ele agradou para Deus. Ele agradou tanto a Deus que Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. Esaú pegou a descendência de Israel lá no deserto, deu para o pessoal, mandou pagar, fez uma desgraça na vida de Esaú. E ele disse que eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então só prestar para Deus o que não presta, pô, os caras estão errados. E não só isso, tem vários outros assuntos, é esse que veio agora na minha mente aqui, veio na minha mente agora, esse que você via. E não só isso, né, meu? Não só isso. Tem vários episódios na Bíblia que eu vou te contar. Eu vou te contar, ó, tem coisa terrível. Mas que prestava para Deus. Jacó, Abraão diz, o patriarca da fé. Olha esse cara, olha a pilantragem que esse cara fazia, servia para Deus. Então, eles falavam isso, pensavam isso. E Malaquias disse, ó, vocês não falam do Senhor com isso, hein? Se fosse hoje, eu falei, vem cá, ele está ligado? E eu pensava nisso, cara. Naquela época já tinha gente pensando que, olha, não sei que época, a gente está longe pra caramba. Né? Então eu acordei assim, cara, pensando nisso. Quantos colegas meus, eu conheci, eu tinha uns amigos mesmo, a gente no ministério tinha pastor que não valia nada, pilantra. Tá? Esses eram os escolhidos. Eu lembro de um agora, que era motorista de ônibus. Era motorista de ônibus. Se converteu, passou a diácono, presbítero, daqui a pouco evangelista. Esse cara não comia a mãe dele, nem sei porquê. Se a mãe dele vestisse uma roupa diferente, porque eu trabalhei com um ano, eu sei o que é isso. E ele era motorista de ônibus. Me desculpa o palavrear, mas se a mãe dele se vestisse diferente, ele ia conquistar a mãe dele. E o cara tinha uma lata. Entendeu? Aí se convertia, ia para a igreja, tá. Eu sei que foi indo. O ministério precisava de um para mandar para. Eu acho que eu falo o nome, aí a turma ia saber quem era. E quem escolheu? Esse tal fulano. Estava uma fila de tanta gente com ansiedade. Eu me lembro de um outro também. Meu Deus, como aquele cara tinha uma ansiedade de um campo, de trabalhar. Não sei disso. E muitas vezes a gente murmurava isso. Eu murmurei muito. E eu perguntava para mim mesmo, cadê o Deus? Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Mas agora eu tirei o peso. Não era só eu que pensava, não. Isso já lá atrás. Se os caras pensassem direitinho o que aconteceu. Gente, e se você ler no capítulo 1 de Malaquias, você vai encontrar isso aí. No capítulo 1 de Malaquias, você vai encontrar isso aí. Deus dizendo assim, que ele aborreceu Jacó. Aliás, aborreceu Esaú e amou Jacó. E olha Jacó, que pilantragem Jacó fez. Olha o cara que era. Então, eu pensei muito nisso. Se você olhar na Bíblia, gente. E aí no ministério aqui não é diferente, cara. Não é diferente. Eu sofri muito no ministério. Eu eu tive o meu último trabalho na região. O pastor da região colocou na minha mão 5 congregações. Aliás, colocou 4. Dessas 4, nasceu uma. Porque o meu assunto era evangelizar. Quando eu chegava, o trabalho crescia, porque eu colocava a mão. Nós criamos uma dessas 4. Era 4 que veio no grupo, e quando eu entreguei com 5. Eu peguei as 4, quase tudo derretido. Eu peguei uma com 3 meses. Quando eu deixei com 48 anos. Entendeu? A gente trabalhava. E o que mais me despertava era isso. Ao ministério, só prestava aqueles pilantras. Eu conheci um outro que chegava a falar mesmo. Pastor, se eu sair daqui, eu vou ir para onde tem que trabalhar. Eu só sei. Está vendo? Então, e era pilantra. E servia. Mas hoje
eu tirei esse peso da cabeça e de que eu vou pensar mais. Espero que possa alcançar alguns, também alguns tirem esse peso. Não fica pensando que eu ficava. A gente foi sincero com o Ministério mais emprestado. E quando chega na velhice, meu companheiro, ele mete o pé na bunda. Ontem eu estava conversando com um desses obreiros novos, e ele me fez uma pergunta, eu não sei se ele gostou muito, porque agora eu estou fazendo a ruda aí para dar a resposta melhor. E ele me perguntou assim, pastor, mas por que, rapaz, a gente estava se agradando tanto do pastor lá, já vão trocar. Aí o outro lá, a gente estava se agradando, já vão trocar. Eu falei, você não sabe por quê? Isso é medo. Eles têm que mexer para não perder. Eles têm medo de o povo se apegar àquele pastor, entendeu? E de uma hora para outra surgiu uma divisão. Porque o povo está acordando. Entendeu? Então, meus irmãos, é isso que eu hoje acordei pensando, por isso que eu achei que eu fazer essa live e deixar registrado. Eu não sei se amanhã estou vivo, porque a gente está vivo hoje, amanhã não sabe, né? Não sabe. Então eu vou trabalhar melhor, que eu tenho 2 livros que eu estou preparando ele para colocar também. É sobre as mulheres. As mulheres que bem pensavam, elas nem pegaram numa Bíblia, porque a Bíblia é só esculacha com as mulheres. As mulheres não têm valor. Para o Deus Bíblia, as mulheres é descartável. Por isso que até hoje estão querendo arrumar uma lei para proteção de mulher, todo dia morre mulher. Para você, quem faz as leis hoje em dia, quem são? Os deputados. Lá dentro da Câmara de Deputados tem deputado que é estuprador. A mulher não quer dar para ele mete o pé na mulher e derruba a mulher da Câmara. A mulher, eu vi uma mulher dando uma entrevista que o marido dela, deputado grande, hein? Poderoso, todo mundo tem medo porque tem dinheiro. E essa mulher, o que fez para ela? Nada, ela está com medo, pedindo proteção, senão ela pode ser morta. Esse cara não presta. E não é só ele não, tem 2, 3 que é pilantra. Como vou fazer lei para proteger as mulheres? Então, se vocês mulheres, lê lá quando Deus dá o primeiro julgamento que surge, que é depois que, segundo a história, a serpente engana a mulher engana o marido, e surge a desgraça do planeta. Deus dá a sentença para os 3. Primeira sentença foi, porque tu fizeste isso, tu vai rastejar. Nem perguntou outra coisa, porque tu fizeste isso, tu vai rastejar a serpente e comer pó pro resto da vida. Aí quando chega na mulher, olha a sentença da mulher. Tu terás filhos com dores, e teu desejo é para o teu marido, e ele vai dominar-te. E a sentença do homem é uma sentença pesada. Porque tu fizesse isso, tu vai comer suor. A terra toda ficou maldita por causa de ti. Eu só acho o seguinte, veja só, eu já li vários livros, já vi vários pregadores importantes, faziam uma narração. Que a mulher, o homem, o caralho, passo, bonita, caralho. Mas eu fazia uma pergunta para esses caras, dá uma coceira. A serpente enganou, aconteceu alguma coisa? A mulher acreditou, aconteceu alguma coisa? A mulher comeu, aconteceu alguma coisa? Quando aconteceu? Quando o vírus estava no... Quando o homem comeu. E por que toda sentença não é da mulher? E dali vai indo, você pode olhar. Vai vendo os valores que eles dão para a mulher. Olha o patriarca Abraão. Olha o pilantrão. Segundo a história, eles fazem uma narrativa, diz que ele já estava velho, a mulher dele disse, ó meu velho, não já estou velho. E a empregada não era empregada, era escrava, que eles trouxeram do Egito. A escrava está aí, é nova, bonita. Vai lá, deita com ela para a promessa não falhar.
que ele não pensou duas vezes. Eu só acho interessante, não é nada. Por um lado errado, Deus aceita tudo numa boa. Aí depois a sequência do erro, sabe onde cai? Na mulher, na H. Ele come a H fica grávida, tem um filho. Depois de toda a patifaria, aí sim a mulher legítima lá, Sarai. Aí o menino cresce, a mulher se evoca com ela, manda embora, ele pega a H e o filho, manda embora. Some daqui. E a mulher sai no deserto. Imagina aquele deserto que a mulher saiu. Hoje, se uma mulher sair por aí sozinha, ela tem como se livrar. Ela vai lavar roupa, ela vai trabalhar, ela vai ser diarista e cuidar do seu filho. Entendeu? Mas naquela época, naquele lugar, era para morrer de fome, meu camarada. E o bendito do homem, que diz que é o homem de fé, mandou a mulher deu um pouquinho de água e mandou a mulher sumir no deserto. E olha o desprezo que a Bíblia dá à mulher. Vem cá, pensa comigo, o desprezo que a Bíblia dá para a mulher. Ela chegou uma época, acabou a água, e o menino começou a chorar de sede. Hoje resiste que era de sede, o menino estava com fome e sede. E sabe o que ela fez? Ela pegou o menino, colocou em cima de uma pedra e saiu distante para não ver o choro do menino, para não ver o menino dar o último suspiro. E ela foi para distante chorar e orar. Deus ouviu ela? Viu nada. Veja lá que está escrito. Diz que apareceu um tal anjo, não sei que anjo é aquilo, e falou para ela, mulher, levanta aí, Deus ouviu o choro do menino. Não viu o teu, viu dele. Vai lá que tem um poço ao lado da água para o menino. E a história ali morre. Não é que morre, ela dá uma pausa ali e sobre H subiu, não aparece mais. Só a minha história, só alguém para lembra da H, mas H ali morre. Isso é um dos pontos. Eu tenho vida aí forte, estou preparando direitinho para depois lançar, tá bom? Então hoje foi só para deixar isso registrado aí, que não era só eu que pensava hoje não. Que o que não presta para o ministério, os caras, se eu ver aí, rapaz. Olha, tem um amigo meu, já morreu também, um evangelista, muita gente boa, ele pregava muito, ele gostava de ensinar. E às vezes, agora eu lembrei dele, porque ele tinha um jeito de pregar, e quando ele lia o texto, ele dizia assim, gente, se ninguém quer obedecer isso aqui, vamos arrancar essa folha daqui e jogar fora. E esse meu amigo se morreu desviado, segundo eles. Morreu fora da igreja, porque só vai para o céu quem estiver dentro da igreja. Quem estiver da igreja é para o inferno. Então eu já estou quase com os 2 pés no inferno, não quero mais saber de igreja. Entendeu? Então, gente, esse vídeo foi só para isso. E eu espero que logo eu estou fazendo um outro. Não tem já um, só que eu estou preparando, gente. Eu não tenho condições. Eu nem sei fazer. Hoje mesmo foi uma dificuldade para fazer isso aqui, ó. Eu coloco a câmera para lá, coloco para cá e fico num desespero danado sem saber. E a minha câmera é dessas baratinhas, é de R$10, R$15. Então, eu espero que quem gostou, quiser me ajudar, curtir o vídeo. Se puder me ajudar, eu fico agradecido. Fico super agradecido. Vou ver como é que eu faço para deixar os meus contatos. Tá? Eu estou gravando aqui na cara dura, sem ter conhecimento nenhum. Mas eu espero que possa encontrar alguém igual eu que faz esse canal andar e despertar muitos por aí. Antes que morram, né? Então vai morrer também dizendo que está murmurando contra Deus. Não está murmurando coisíssima, tá bom? Fica lá, cada um com a sua versão. E quem sabe, se alguém me ajudar, logo o canal vai crescer. Muito obrigado, tchau, tchau. E até a próxima.